Depois de mais de 4 horas de sessão, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que impede a prisão do ex-presidente Lula até o julgamento do mérito do pedido de habeas corpus no próprio Supremo, que foi marcado para o dia 4 de abril. A primeira decisão dos ministros se prolongou e não permitiu que esse julgamento fosse feito na sessão de hoje. O debate foi sobre uma questão técnica, se o STF poderia ou não analisar o pedido de habeas corpus. A sessão começou com uma breve leitura do relatório, um resumo do caso. A defesa de Lula quer que ele só seja preso quando esgotadas todas as possibilidades de recurso, incluindo aí os tribunais superiores. Lula foi condenado no caso do triplex em Guarujá. Seguindo a jurisprudência em vigor no Supremo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a execução imediata da pena após o julgamento de recursos possíveis lá, na segunda instância. No relatório, o ministro Edson Fachin, que negou a liminar em fevereiro e um novo pedido dentro do mesmo habeas corpus na semana passada, destacou a condenação de Lula em 2 instâncias. O paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, provimento esse que foi confirmado em segundo grau. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou o início da execução da pena após o exaurimento da jurisdição ordinária, provimento que, segundo a defesa do paciente, representa ameaça iminente ao direito de locomoção dele, paciente. Logo depois da leitura do relatório, o primeiro a falar foi o advogado do ex-presidente Lula, José Roberto Batóquio. Ele começou lembrando a prisão do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, investigado por supostas irregularidades em doações de campanha. Batóquio disse que o mundo está enfrentando uma maré de autoritarismo e reforçou que é impossível viver fora de um sistema de liberdades constitucionais. Sobre o caso do ex-presidente Lula, Batóquio voltou a defender que a prisão, após decisão em segunda instância, fere o princípio da presunção de inocência, que, segundo ele, foi uma garantia da Constituição contra as investidas do autoritarismo. E que Lula não deve ser preso antes que o Supremo julgue as ações declaratórias de constitucionalidade contra a prisão depois da segunda instância, embora não haja prazo para esse julgamento. O advogado disse ainda que, como ex-presidente da República, Lula não é diferente de nenhum outro brasileiro, não está acima da lei, mas também tem que ter garantido o direito ao cumprimento do ordenamento jurídico. Como seria possível nós denegarmos esta ordem de habeas corpus? Está caracterizado o constrangimento ilegal em potência iminente. Tem data marcada. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a Vossas Excelências, se nós temos na casa 2 ações diretas de constitucionalidade, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Depois foi a vez da Procuradora-Geral da República, que falou contra o pedido de habeas corpus. Raquel Dodge fez referência a uma questão preliminar. Ela lembrou que uma súmula do próprio STF considera que não é possível a análise de habeas corpus que tenha sido negado monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça, caso do habeas corpus em discussão hoje. Raquel Dodge afirmou ainda que mesmo quando o STJ decide em colegiado o mérito de um habeas corpus, como aconteceu no caso específico,
a jurisprudência do Supremo determina que a defesa faça um novo recurso. Isso não foi feito. Raquel Dodge concluiu dizendo que a prisão após a segunda instância não fere o direito da presunção da inocência. O que essa corte fez foi considerar que, esgotado o duplo grau de jurisdição, pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede o lugar o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso concreto, em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu.